Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero fazer uma reflexão aqui com vocês mais uma vez. Até inclusive teve em uma das lives que eu falei sobre isso, né? Que talvez eu fizesse uma live só para isso. Então hoje eu estou aqui trazendo isso para vocês, porque mais uma vez eu vou repetir que estamos vivendo dias terríveis e precisamos ajudar-nos uns aos outros com palavras, ensinamentos, principalmente palavras e ensinamentos segundo o Evangelho. E eu quero falar aqui para vocês uma palavra que é bem pequenininha, mas de um significado muito grande. Até inclusive tem algumas traduções, ela difere um pouquinho. Em algumas traduções, até inclusive essa minha que eu tenho aqui, diz alegria. Mas em outras traduções diz gozo. E se vocês me perguntassem, Marta, mas qual é o correto? Eu diria que é o gozo. Mas eu acredito, até mesmo porque essa palavra em si foi usada para outras coisas e para não dar má interpretações, as pessoas substituíram por alegria. Mas eu vou explicar algo aqui para vocês que, apesar, né, de que às vezes eu falo muitas coisas para vocês, repito tantas outras, mas essa eu preciso falar para vocês e que vocês saibam o significado disso. Porque às vezes, assim como a palavra amor, as pessoas confundem muito o que é o amor, né? E às vezes chamam de amor as obras da carne, as obras manifestas da carne. E em Gálatas capítulo 5, nos explica, né? Olha só, vou ler aqui, eu ia falar com as minhas palavras, mas vamos ler. Em Gálatas capítulo 5, falam-se sobre as obras da carne, né? E mais abaixo diz que o fruto do Espírito é amor. Aí vem a palavra alegria, que em certas traduções é gozo. Depois vem a paciência, a paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Talvez em outras oportunidades eu quero falar sobre cada uma delas, apesar de que eu já fiz uma falando sobre o que é o amor e que muitos estão equivocados em relação a isso, né? O que realmente significa o amor. Agora eu quero falar a que vem logo após, porque logo após a palavra amor está a palavra alegria, que é, em outras traduções também, gozo. Mas eu fico, como eu disse para vocês, com a palavra gozo, e eu quero explicar aqui para vocês e já pedir que vocês abram bem a mente de vocês para receber essas palavras. E até mesmo eu vou usar aqui exemplos bem claros para que todos entendam, independente se já leu a Bíblia alguma vez ou ainda não, ou até mesmo para aqueles que nunca nem sequer abriram uma vez a Bíblia, possam me entender bem. Porque hoje em dia as pessoas procuram a alegria, né, a sua felicidade em coisas que não edificam. Porque nós, os seres humanos, a verdade é essa. Nós somos criaturas de Deus. E como criaturas de Deus, nós, né, sentimos aquilo dentro de nós, aquela ligação. Assim como dizem que uma mãe tem ligação com os filhos, que na verdade, no sentido psicológico, dizem que o cordão umbilical nunca é cortado de uma mãe e de um filho, por isso que muitas vezes a mãe sente tudo aquilo que o filho está sentindo, né? Até mesmo antes do filho dizer algo, alguma coisa, a mãe já sabe, né? Então diz que é esse cordão umbilical que não é cortado. E assim somos nós com o nosso Criador. Então a nossa alma, o nosso espírito, sente a falta desse Pai.
está conectado de alguma forma com esse pai. Só que, infelizmente, muitas pessoas, elas não se dão conta disso. Elas não param para analisar isso. E, na maioria das vezes, querem seguir suas próprias vontades, seus próprios desejos e acabam se afastando desse Criador, se afastando desse pai. E aí eles começam a sentir fome e sede, né? Não no sentido da carne em si, desse pão que nós comemos, desse arroz e feijão que a gente come todos os dias. Não, até mesmo porque todos nós, seres humanos, jamais se esquece de comer isso, né? Só que, infelizmente, uma grande parte da humanidade se esquecem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E nesse afastamento que eles fazem entre eles e Deus, eles acabam, né, se matando à míngua de fome e sede, porque o pão e a água que sacia a nossa fome espiritual é Deus, é a sua palavra. Então, fora de Deus, longe de Deus, não tem como uma criatura ser feliz. Muitas pessoas, elas se enganam. Às vezes, elas procuram a sua alegria, a sua felicidade nas bailantas, nas boates. Só que, porém, quando passa aquele momento, já volta todos os problemas diários, né? Então, aquela alegria, ela não é constante, ela é passageira. Assim como muitos procuram a alegria, a felicidade, procuram em bebidas, infelizmente até nisso. Procuram preencher aqueles vazios, aquela fome e a sede que elas estão sentindo aqui dentro, elas tentam preencher com bebidas alcoólicas. Muitas procuram a sua alegria, a sua felicidade, preencher aqueles vazios, até mesmo nas drogas, nos cigarros, mas não será isso que vai preencher. Apesar de que, olha só, como eu disse para vocês, tem muitos que procuram até nas drogas. Há um tempo atrás eu ouvi o pai de um menino que ele faz uso de drogas, infelizmente, mas eu creio ainda na reabilitação desse menino. Mas o que me chamou a atenção, e realmente eu já tinha ouvido falar, foi que, né, a pessoa, até o meu esposo disse, eu não entendo por que as pessoas se drogam sabendo que isso faz mal para a saúde, sabendo que elas vão adoecer, sabendo que tem várias coisas que são prejudicadas no seu corpo, não só a sua mente, mas várias coisas são afetadas por isso. E aí o meu esposo disse que não consegue entender como que as pessoas, mesmo sabendo que isso faz mal, vão para isso. Só que esse pai usou a expressão assim que, infelizmente, né, essa droga, estudos feitos que diz que é comparável a não sei quantas vezes o gozo que a relação sexual dá. Então vocês imaginam, a pessoa, para sentir esse gozo, para sentir essa alegria, eles entram nas drogas. E por que geralmente as pessoas fazem isso? Às vezes não é só por curiosidade, não. É para preencher os vazios que estão aqui. Até mesmo para curar, tentar curar, amenizar dores de traumas, de feridas. Então eles procuram alegria nessas coisas. E olha que interessante, por isso que eu disse para vocês, abram a mente de vocês para ouvir o que eu tenho para dizer. Que dizem, né, estudos comprovam que o uso da droga é como se eles estivessem tendo orgasmos múltiplos. Quer dizer, o gozo, né, o ápice ali, até mesmo de uma relação entre um homem e uma mulher, que tem o chamado ponto G, que chega naquele ápice, né, de uma relação entre um homem e uma mulher, que é chamado gozo. Por isso que eu disse que eu acredito sim que até mesmo, né, nas traduções bíblicas mudaram para alegria. Mas eu diria sim que é gozo. Por quê? Porque é mais profundo, é mais penetrante, é mais, te deixa, né, em algo assim, ó, que realmente muitas vezes a gente não tem palavras para explicar.
E eu, né, gostaria muito de ter outros exemplos para relacionar a palavra de Deus, que é santa. Mas para que vocês possam entender do que eu estou falando, eu estou usando esses exemplos. Então, gente, essa busca incessante por essa alegria em coisas que não edificam, só faz com que a pessoa ainda se afaste ainda mais de Deus. Essa alegria, esse gozo profundo que vocês tanto procuram em bebidas, em cigarros, em drogas, até mesmo na prostituição, no adultério, na fornicação, isso vocês só encontrarão em Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Por quê? Porque quando uma pessoa começa a estudar, não só falo pelas coisas que eu vi, não só falo pelos estudos que eu fiz, mas também por experiência própria. Eu falo por experiência própria, porque muitas das vezes eu tô sorrindo, gente, mas isso não significa que eu não enfrento problemas. Muitas vezes eu não falo nada em relação a problemas, não falo nada em relação a nada da minha vida para ninguém, até mesmo porque, né, tem particularidades da minha vida que só, né, importam para mim e o meu esposo e os meus filhos. Mas isso não significa que nós estamos isentos de alguma coisa. A gente passa. Só que, porém, através dos estudos que eu fiz, dessa penetração que eu fiz no Evangelho de Cristo, ele saciou tanto a minha fome e sede que todos os dias é um gozo infindo. Às vezes você se depara com os problemas, mas você não deixa de sorrir. E até mesmo porque o próprio Espírito Santo vai nos dar as estratégias de batalha, vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus falou. Mais uma vez eu vou dizer isso para vocês. E se vocês disserem, mas Marta, como assim? De tudo que Jesus falou, como que ele vai fazer lembrar? Simples. A maioria das coisas, né, ele nos revela e tem boa parte na palavra, de Gênesis a Apocalipse. E quando nós depararmos com situações, com momentos, o Espírito Santo vai nos trazer a memória. Por isso que o próprio Jesus disse que seria o Espírito Santo que nos guiaria dentro de toda a verdade. E aí ele faz nós lembrar e diz, tu tá passando por essa situação, usa a estratégia de batalha lá de Gênesis, usa a estratégia de batalha lá de Mateus, capítulo tal, usa a estratégia lá de João, capítulo tal. E aí a gente lembra, é verdade, Senhor, e a gente vai e coloca aquilo em ação e dá certo, nós temos vitória. Então é por isso que nós temos gozo atrás de gozo. E não é em vão que é colocado em segundo lugar, né, no fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Aquilo que o Espírito Santo causa dentro de nós. Em primeiro lugar vem o amor, em segundo o gozo. E volto a repetir que é algo mais profundo. Você não sente a necessidade de mais nada. Você está, né, totalmente no ápice todos os dias. Você não sente fome e sede de nada. E olha que interessante, gente, essa madrugada, eu adoro, eu amo quando Deus fala comigo nas madrugadas. E eu me acordo, até inclusive meu esposo às vezes diz, Marta, tu tá viciada nesse celular até de madrugada, tu sai com ele nas mãos. Aí expliquei para ele. Porque quando eu me acordo com as palavras, com Deus me acordando com palavras, ou com sonhos, ou com visões, eu já dou de mão no meu celular e escrevo. Muitas vezes eu já posto direto no Face. Muitas vezes eu mando para mim mesmo, para depois, né, em outra ocasião, eu postar. Mas eu sempre escrevo. Então eu falei para ele, não, eu faço isso porque eu não quero esquecer.
Aí ele compreendeu, entendi. E eu digo, eu não quero também estar mexendo no celular ali na cama contigo para a luz, a claridade, né, não despertá-lo. Mas enfim, eu sempre escrevo, e essa madrugada, né, Deus me acordou com 2 frases, na verdade. Uma eu já coloquei, que era em relação a dar pérolas aos porcos, jogar pérolas aos porcos. E outra foi sobre o pão nosso de cada dia. Muitas vezes as pessoas olham esse modelo de oração e simplesmente abrem elas em suas mãos e começam a ler. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Só que, porém, não param para pensar que pão é esse. Muitas vezes as pessoas, quando sentam na mesa, agradecem pelo alimento, sendo que aquele alimento vai entrar, mas depois vai sair também, né? É para apenas manter o nosso corpo. Mas qual é a parte principal nossa? Não é a alma e o espírito? Né? Porque se esse corpo algum dia tombar, ir para a sepultura, é a alma e o espírito que vão ir ao seio de Abraão. E que depois irá voltar ao corpo, né? E ressuscitar. Então, só que as pessoas negligenciam com o pão que dão para essa alma e esse espírito. E aí só pensam que aquela oração é agradecer o pão que nós comemos para esse corpo físico. E esquecemos de pedir a Deus o pão principal e agradecer por ele. O pão nosso de cada dia. Por que de cada dia? Apesar de que o gozo que o Espírito Santo nos dá é mais profundo do que essas alegrias passageiras que as pessoas procuram em tantas outras coisas, apesar de ser mais profundo, nós temos que buscar todos os dias. E por que todos os dias? Porque nós enfrentamos batalhas todos os dias. Porque nós corremos risco de morte todos os dias. Porque nós estamos num campo de batalha, lutando ferozmente contra as potestades e principados todos os dias. Todos os dias que nós acordamos, que nós abrimos os nossos olhos e colocamos os pés no chão, nós incomodamos o inimigo. E como ele sendo o inimigo das nossas almas, ele vai fazer de um tudo para nos destruir. Então, assim como o nosso corpo precisa do pão de cada dia, nossa alma, o nosso espírito também precisa do pão de cada dia. Mas e será que eu e você temos buscado esse pão nosso de cada dia, todos os dias, e agradecido por ele? Será? Será? Reflitam sobre isso, porque foi isso que Deus me falou. Marta, esse pão nosso de cada dia da oração não é só o alimento como muitos têm pensado. Não é só aquela comida, o arroz e feijão que ele come todos os dias. Por isso que eles sentem vazios, por isso que eles sentem fome e sede, por isso que eles estão sempre insaciáveis, procurando essa alegria em momentos passageiros, em coisas que realmente não é o pão. E muitos deles até mesmo gastando o seu próprio dinheiro, gastando naquilo que não é pão. Vão nos mercados, compram o café, compram o pão, compram carne, até mesmo pagam orgias, gastam em bebedeiras, gastam em bailantas, achando que isso que vai alimentar a sua alma, fazendo daquilo o pão deles de cada dia. Porém, esse pão que eles estão achando que vai alegrá-los, né, por toda a eternidade, está causando destruição neles. E aí eu pude compreender, eu digo, Senhor, é verdade. Porque eu achava que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, eu achava que era um certo tipo de agradecimento que eu tinha que fazer, até mesmo não só com palavras, porque eu acho um absurdo uma pessoa simplesmente orar antes de comer e depois colocar o resto no lixo, ou até mesmo dizer, não era isso que eu queria, reclamar que o feijão não estava bom, que o arroz estava sem tempero. Eu não achava coerente, eu achava isso tão hipócrita.
Era como se tu desse algo para Deus com uma mão e depois tirasse com a outra. Então, eu sempre achava que era em relação a isso. Mas aí Deus me acorda de madrugada e disse que não é só isso. É o pão nosso de cada dia. Assim como lá no passado ele enviava maná e as pessoas tinham que buscar todos os dias. Não podia guardar. Aquele que pegou e guardou, desobedeceu, o que causou no alimento? Criou bicho, criou vermes. Por quê? Eu não posso simplesmente a Marta, olhar, ler as escrituras hoje, sexta-feira, e dizer pronto, eu já comi o meu maná. E amanhã não buscar de volta. Ou achar que o estudo que eu fiz hoje vai me render hoje e até amanhã. Não, porque nós enfrentamos problemas todos os dias. Nós, como eu falei para vocês, a gente enfrenta, nós estamos no campo de batalha e cada vez que nós abrimos os nossos olhos, colocamos os pés no chão, a gente incomoda o inimigo. E ele vai querer a todo custo nos destruir. E nós temos então que buscar esse maná todos os dias, porque é o nosso fortalecimento espiritual. É ele que nos dá força, é ele que nos dá equilíbrio. E até mesmo é ele que nos dá a sensibilidade para ouvir ainda mais a voz do Senhor. Mas como que uma pessoa que não busca esse pão vai ter todas essas dádivas nas suas vidas? Como que aí a pessoa pode pensar que para o seu corpo ele come arroz e feijão, carne e tantos outros alimentos, mas como que ele pode pensar que para saciar a fome, os vazios existenciais, a fome e a sede, né? Traumas, feridas mal cicatrizadas de dentro da sua alma, do seu espírito, como que ele vai achar que vai suprir isso nas bailantas, nas bebedeiras, nas drogas, nas orgias? Como? Não tem como, gente. Não tem como. Por isso eu repito que eu quis explicar essa palavra gozo que está nos dizendo na palavra, porque somente é o Espírito Santo que nos dá isso. Porque pode vir tudo o que vier. Podemos andar pelo vale da sombra da morte, mas a gente não teme mal algum, porque sabe que o Senhor está conosco. Por mais que muitas vezes venham momentos tristes, porque eu não estou dizendo aqui que nós estamos isentos. E por que também isso acontece? Marta, mas se o Espírito Santo nos dá o gozo, que é um dos frutos do Espírito, como que às vezes a gente se entristece? Ele permite sim, por momentos, nós nos entristecermos. Por quê? Porque para nós não se sentirmos os bonzão, para nós sempre termos a necessidade de buscá-lo, para nós termos sempre, essa necessidade, essa dependência desse Deus. Então, por isso que ele permite. Então, alguns dias, alguns momentos, você vai sentir como se um balde de água fria jogada em cima de ti. Mas logo o Espírito Santo vem e não te deixa ficar com aquilo sobre si. O Espírito Santo vem e te faz lembrar de tudo aquilo que Jesus falou. O Espírito Santo vem e te consola. O Espírito Santo vem e te conforta. O Espírito Santo vem e te renova, até mesmo no falar de línguas estranhas, que todos sabem, aqueles que são batizados com línguas estranhas sabem. Até esses dias eu ouvi alguém falando que isso, desmitificando, que são mitos, que isso não acontece. Eu também pensava assim quando eu vi as pessoas falar. Mas depois, quando eu vi a minha boca se abrir e mexer sem eu ter o controle sobre ela, e saíam palavras da minha boca, eu achei isso tão lindo, E eu saía dali realmente no ápice. Eu saía dali realizada, edificada,
Só que no outro dia, como eu disse para vocês, por isso que é um maná que tem que se buscar todos os dias, que, né, as pessoas não entendem e buscam esporadicamente, lá de vez em quando, mas querem alegria. Buscam lá de vez em quando, mas querem ter as suas fomes e sedes matadas, né? Mas não. Gente, a palavra é profunda, então compreendam o que realmente significa esse gozo que o Espírito Santo nos dá. Porque não vai adiantar vocês quererem saciar essa fome e sede buscando alegrias em coisas passageiras. Buscando alegrias, gastando dinheiro em coisa que não é pão. Não vai adiantar. Vocês podem, né, se destruir aí, se autodestruir com essas coisas, mas nada disso vai adiantar. Porque muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo que fumam para aliviar dores, que fumam para, né, se sentirem mais calmas. Vocês estão colocando Deus abaixo dessas coisas. E aí não vai adiantar vocês orarem, jejuarem, se vocês estão colocando eles acima, abaixo dessas coisas, na verdade. Não vai adiantar. Coloquem a fé de vocês nesse único Deus. Só Ele é capaz de fazer essas coisas, através do seu Espírito que é santo, e que Ele nos deixou para nos fazer companhia. E aproveitem, porque muito em breve, né, será retirado da face da terra a presença desse Espírito Santo. Então, cuidado, gente. Apesar de que tem pessoas que dizem que ele não será retirado, né? Que depois ainda vão continuar pregando para esses que ficarem e depois vão lá. Mas eu acredito sim que aí terá que ser uma busca mais que nem acontecia no passado, quando o Espírito vinha e se apossava de Sansão, dessas formas aí. Mas aproveitem, gente, que eu não quero também muito fugir do foco disso, porque hoje eu vejo muitas pessoas tristes, muitas pessoas entrando em depressão por conta dos problemas, por conta das adversidades. E o que mais me entristece muitas das vezes é ver que essas pessoas são pessoas que conhecem a palavra. Só que não basta só conhecer. Conhecer até o diabo conhece. Tanto que citou passagens da Bíblia para Jesus. Então nós temos que colocar essa palavra em prática. Vem momentos ruins? Vem. Vem momentos conflitantes? Vem. Vem problemas pequenos? Vem. Vem problemas médios? Vem. Vem problemas grandes? Vem. Vem problemas que duram pouco tempo? Vem. Vem problemas que duram mais tempo? Vem. Mas se nós estivermos na palavra, com essa palavra, nós enfrentaremos tudo isso sem nos deixar se abater por muitos dias. A tristeza não se alonga, a tristeza não se aloja, a tristeza não perdura nos corações. Mais uma vez lembrando vocês que muitas das vezes tem coisas que muitas das vezes as pessoas nos fazem e vem. A gente já está cansado de dizer de quem a gente menos espera. Vem palavras que ferem, vem gestos que ferem. Deus até permite. É como se o Espírito Santo desse uma recuadinha para nós sentir um pouquinho que nós não somos, né, que a nossa força não está em nós mesmos, que nós não podemos contar com a força do nosso braço, que é Ele que está ali. Mas aí quando a gente sente isso e começa, ai Senhor, eu tô triste, Senhor vem, me enche com o teu Espírito Santo. Aí ele vem, era isso que eu queria, que tu visse que depende de mim, que tu visse que é eu que dou essa alegria, que tu visse que é eu que dou esse gozo, esse ápice de tudo, sou eu, então agora eu venho, vou te dar o que tu precisa, a alegria, o gozo infindo. Os problemas muitas das vezes continuam um pouquinho mais, como eu disse para vocês, tem problemas pequenos, médios e grandes.
tem problemas que duram um pouco ou tem problemas que se estendem um pouco mais, porque muitas das vezes o problema pode não estar em mim, mas pode estar em outras pessoas que dificultam o agir sobre a vida deles. E aí nós temos que ter paciência de esperar o tempo de Deus para resolver todos esses problemas, mas nós temos que esperar confiando, com esse gozo em nosso coração. Por mais que muitas vezes a gente olha e doa um pouquinho, mas ter aquela convicção do que a dor não irá aumentar, porque o Espírito Santo não irá permitir. Porque Ele quer que tu continue em pé, Ele quer que tu siga adiante. Então, gente, é essa palavra, essa reflexão que eu queria deixar aqui para vocês, que não vai adiantar vocês só dizerem que conhecem a palavra. Vocês têm que obedecer a palavra. Até inclusive tem um louvor que eu cantei, acho que foi na terça retrasada no programa, eu acho, ou nessa terça, eu já estou perdida nos dias, mas enfim, eu cantei já no programa que, olha só, vou ler, que está lá no meu notebook, que diz assim, ó, que é o hino Guia-me Sempre, Meu Senhor. Até inclusive eu falei que ia cantar esses hinos mais vezes como forma de oração, porque tem um trecho que diz assim, ó, acho prazer em te seguir. Então não precisa buscar prazeres em outras coisas, busque o prazer seguindo a Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Então, o prazer está em nós seguir a Jesus. Nós achamos esse prazer que muitas pessoas buscam em tudo, em todos os lugares, a gente encontra somente em Jesus. E a paz, o descanso e a paz que muitos procuram, também só encontrarão em Jesus. É somente nele, e ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Assim como o gozo nós só encontramos nele, a paz também, que são parecidos, porque olha só, gente, a paz de Deus excede todo o entendimento. E por que isso? Porque a paz de Deus é diferente da paz que os homens procuram. Porque os homens, na verdade, para eles, a paz é não consistir em guerras. Por exemplo, o nosso Brasil, vamos dizer assim, tem paz, nós não estamos em guerra. Agora, lá em Israel, estão em guerra. Então, para os homens é isso, paz. Só que, porém, paz para Deus é diferente. É nós estarmos muitas vezes, de repente, até lá em Israel guerreando, mas nós ter a paz aqui no coração. Por isso que a paz de Deus excede todo o entendimento. E por isso que as pessoas estão que nem aí cegos em tiroteio, não sabem para que lado correr, porque não entendem essas coisas. Que a alegria que eles buscam, esse gozo que vem e permanece em nossos corações quando buscamos por esse Espírito Santo todos os dias, para nos guiarmos dentro de toda a verdade. Esse gozo vem e apesar de vir os problemas, vir as angústias, as aflições de todos os lados, nós permanecemos e estamos sempre com um sorriso no rosto. A gente não deixa os problemas nos destruir, a gente não deixa as adversidades dificultar o nosso caminho. A gente não deixa que as barreiras sejam tropeço na nossa frente, ao contrário, nós saltamos sobre elas. Então, essa é a diferença de tudo aquilo que Deus nos oferece. Então, não confundam essas coisas, tá? Não confundam. E eu quero ler outra passagem aqui para vocês, irmãos, que ontem até eu também fiquei pensando sobre isso. Tem uma passagem em João, capítulo 6, mais precisamente, vocês podem ler a partir do 41, que diz assim, ó, Jesus não é compreendido. E é verdade, gente, eu já falei sobre isso em outra live. E é verdade, Jesus não é compreendido. Porque se as pessoas compreendessem, mais uma vez eu vou falar,
Se as pessoas compreendessem quem é Jesus, não procurariam a alegria, gozo em prazeres mundanos, em bailantas, em festerês, em coisas que não edificam, né? Não dá aquele crescimento espiritual. São só alegrias passageiras. E até mesmo bebida, que muitas vezes as pessoas procuram, né, amenizar a dor dos seus problemas com a bebida. Não vai ser isso, ao contrário, ela só vai prejudicar a tua vida. A gente sabe disso, todos nós sabemos disso. E é uma alegria, né, entre aspas, e passageira, porque no outro dia, eu sei, eu já passei por isso. Quantas vezes eu mesmo já enchi a cara para amenizar dores? E me adiantou alguma coisa? Nada, só me levou mais para baixo ainda. Me abriu portas para mais problemas. Sem falar depois, no outro dia, as enxaquecas, as dores de cabeça, a ressaca. Então, será que isso realmente é algo edificante? Será que isso é a solução para o teu problema? Então, olha só, gente, o que diz aqui, Jesus não é compreendido. E aqui Jesus estava falando, advertindo, né? Não só os fariseus que estavam sempre tentando pegá-lo, estavam sempre tentando contrariá-lo, mas ele também passando ensinamentos aos seus discípulos. E ele os advertiu dizendo assim: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Então, não vai adiantar vocês só falarem que, mas eu conheço Deus. Mas eu conheço também pessoas que conhecem a Deus, mas estão passando por isso e aquilo. Estão com ansiedade, estão com depressão, estão com crises disso e daquilo. Me desculpe, mas a verdade precisa ser dita. Então, não estão comendo e bebendo desse pão. Não estão comendo e bebendo dessa água. Não estão. Porque a palavra não mente e ela diz que se comer e beber, né, tem vida. Olha só, todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. E essa vida eterna, gente, eu já posso dizer assim, ó, que eu tenho vida eterna, porque é algo tão eternal dentro da gente. Como eu disse, é um gozo, não é uma alegria passageira, mas é um gozo infindo, que todos os dias tu sente a necessidade de buscar isso. Assim como foi comparado que as drogas eram equivalentes a não sei quantos orgasmos, que por isso que as pessoas iam buscar nisso, pois a mesma coisa eu me refiro à palavra de Deus, que é equivalente a milhares e milhares de orgasmos espirituais, edificantes, não tem comparação. Eu só estou falando dessa forma, gente, que seria até pecado, mas eu sei que Deus vai me entender para que vocês entendam bem. Que isso, vocês buscando essas coisas, nisso aí, só vai deteriorar, degradar, corromper a vida de vocês. Em compensação, tudo aquilo que vocês procuram fora disso está aqui e vai dar algo eternal para vocês. Mas vocês só querem muitas vezes as partes boas. Coloca para você ver uma mensagem de arrependei-vos. Quase ninguém curte, quase ninguém compartilha. Mas coloca para você ver falando de vitória e as pessoas querem. Mas, gente, né, me desculpem, mas eu preciso falar a verdade para vocês. Não queiram só partes do Evangelho. Queiram todo o Evangelho. Porque Jesus os advertiu, em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós mesmo. E é interessante que, né, houve uma grande discussão ali entre as pessoas, porque eles estavam achando que Jesus estava, né, se referindo a algo carnívoro.
E eles, né, ficaram escandalizados. Ai, será que esse homem quer dizer que nós temos que comer as carnes dele, beber o sangue dele? Não era isso, gente. Por isso que a palavra diz, Jesus não é compreendido. Significa que se vocês querem a parte boa do evangelho, vocês também têm que beber o sangue. Porque no sangue é sacrifício, no sangue há renúncias, no sangue há humilhação de si mesmo. No sangue há várias coisas que as pessoas não estão ligados, conectados com esse Deus Altíssimo, para que Ele realmente revele as coisas profundas. É por isso que estão morrendo, desnutridos e desidratados, porque procuram saciar as suas sedes, as suas fomes, buscar a alegria, o gozo em coisas que não vai dar. Ao contrário, só vai levar vocês ainda mais para o abismo, ainda mais para o abismo. Porque é assim, gente. As pessoas, muitas vezes, por isso que Jesus disse que em verdade eu vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós mesmo. E olha só, todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. Então, todo aquele que comer as partes boas do meu evangelho, queira também as partes pesadas, as partes duras, os sofrimentos, as rejeições, as perseguições, porque são por conta dessas coisas que as pessoas daí, quando se deparam, se afastam de Deus, não buscam mais a Deus. Aí sim que acabam morrendo de fome e sede. Então, nós temos que compreender isso com exatidão e colocar em prática em nossas vidas. E que coisa boa quando a gente compreende que precisa buscar o maná todos os dias, né? E vamos falar mais uma vez, né? Vamos falar isso mais uma vez. E eu um dia perguntei para Deus, quando Ele estava falando comigo através dessa palavra. E eu dizia, tá, Senhor, eu entendi. Nós temos que buscar todos os dias, porque, né, a gente sabe que tudo que aconteceu no passado eram sombra das coisas que viriam. Então, se esse maná caiu do céu, sustentou esse povo, só que, porém, eles tinham que buscar todos os dias, e se caso alguém desobedecesse, aquilo abichava, o que significa? Significa que eu não posso achar, como eu disse para vocês, que eu estou lendo hoje, e que eu já peguei, né? Eu já estou lendo hoje, vou pegar para hoje e para amanhã. Não, vai abichar. Ah, mas como assim abichar? Por causa dos problemas do dia a dia. Todos nós, quando amanhecer, nós vamos enfrentar problemas. É de praxe. Quando não é de um lado, é do outro. Quando não é com nós mesmos, é com outras pessoas que a gente precisa ajudar. Mas para isso nós precisamos, né, todos os dias buscar. Porque senão essas próprias situações abicham aquilo que a gente aprendeu. Abicham aquele alimento que a gente já recebeu. Então, temos que pegar o pão nosso de cada dia hoje, mas saber que amanhã eu tenho que buscar de novo. E eu também perguntei para o Senhor, tá, ok, eu entendi, Senhor. Eu tenho que buscar todos os dias. Mas e no sábado? Porque vale lembrar que os povos lá, a nação de Israel, os judeus, eles tinham que respeitar esse dia de sábado. Mas, e aí o Senhor permitia que eles pegassem, né, essa reserva para o dia de sábado. E aí Ele me explicou, né? E eu achei tão bonito isso. Que aí esse dia, esse sábado para nós representaria os dias das nossas aflições. Os dias que nós enfrentaríamos os problemas. Só que como, né, a gente buscou aquela reserva para o 7º dia, nós íamos entrar no descanso do Senhor e Ele que pelejaria por nós. Que coisa linda, gente. Eu não sei vocês, mas eu acho lindo isso. Eu acho lindo. Né? Então, só entra no descanso do Senhor quem obedece todos os dias a sua palavra, né? De ponta a ponta, não pela metade. Então, se eu obedeci fielmente, fiz conforme Ele me ordenou, no 7º dia, nos dias das aflições, nos dias dos problemas, eu entro no descanso. Porque eu sei que eu vou estar com reserva.
Eu sei que eu vou estar preparada. Eu sei que através disso o Espírito Santo vai me fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus disse e vai me traçar as estratégias de batalha para aqueles dias. E então eu entro nesse descanso do Senhor. Porque tem coisas que até mesmo, né, a palavra diz, nessa luta não tereis que pelejais. Mas se postai quer dizer ficar em posição. E tem ação condizente. E se nós fizermos então tudo isso, não tem o que temer. Não tem a tristeza dominar. Não tem ela perdurar. Não existe isso, gente. Não existe. Mais uma vez eu digo experiência própria. Ontem mesmo eu passei por uma situação, como eu disse para vocês, às vezes as palavras que a gente não gostaria de ouvir vêm de pessoas que, né, que a gente menos espera. E naquele primeiro momento é como se o Espírito Santo se retirasse e deixasse causar um impacto sobre nós, até mesmo para ver, porque é nessas situações que nós temos que mostrar isso que eu falei de Gálatas 5. O amor, o gozo, vem a longanimidade, a fidelidade, que é a fé, o domínio próprio. Então, eu tive que ter domínio próprio, né? Domínio próprio, me segurar. Mas eu vim aqui para minha sala porque eu sabia que aqui estava as estratégias de batalha. Aqui estava o alimento que naquele momento iria saciar essa fome que estava se abatendo aqui dentro, pela tristeza das palavras mal colocadas. Aí o que eu fiz? Realmente eu fui ler essa palavra. E é interessante que eu comecei sem força, irmãos. Eu comecei sem força. Porque para aqueles que ainda não sabem, eu leio todos os dias, não só estudar todos os dias as escrituras, mas eu gravo no Whats para mandar para o grupo. E eu vim sem forças. Tive que, apagar várias e várias vezes porque eu não tinha força e comecei a errar bastante. Mas eu disse, Senhor, me ajuda. E apertei e comecei a falar. E fui indo. E às vezes a minha cabeça só pensava naquelas palavras que me disseram. Só pensava, e eu dizia, eu não quero pensar. E tentava me concentrar na palavra. Ai, Jesus é o pão do céu. Jesus não é compreendido. Todo aquele que comer a minha carne e beber meu céu. Gente, quando eu cheguei nessas partes, toda aquela dor já tinha saído. Toda aquela tristeza já tinha saído e eu estava realmente mergulhada nessa palavra e achando coisa mais linda. Então, por que ainda as pessoas teimam, insistem em pensar em coisas desagradáveis? Pensar em palavras que foram ditas para elas naquele momento e deixar aquilo se alojar por longos e longos dias? A solução está aqui. A cura, eu não falo nem que isso é remédio, não, porque remédio só remedia. Eu falo que essa aqui é a cura para todos os males. Por isso que Jesus disse, vamos repetir? Olha só, todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque por mais que esse nosso corpo vier a tombar, ele nos ressuscitará. Então não tem, gente, não tem erro. Olha só, pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Que coisa linda! Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E eu nele. Permanece em mim e eu nele. Então, mais uma vez eu digo, será que vocês estão procurando o alimento no mercado certo? Será que vocês estão entendendo o que é o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Será? Mais uma vez eu vou repetir, porque não irá adiantar vocês irem procurar em boates, em casas noturnas, em orgias, promiscuidade, fornicação, adultério. Não vai adiantar vocês procurarem em farmácias, não vai adiantar vocês procurarem, em boca de fumo, não vai adiantar vocês procurarem nas prateleiras de cigarro ou de bebidas, não vão encontrar.
é ilusão, é alegria passageira. E hoje eu ofereço para vocês esse gozo, que é o ápice de tudo. Que é equivalente a milhares e milhares, né, de orgasmos, que muitas vezes muitos se perdem nisso, achando que é só isso. Porque nunca encontraram o Deus vivo. Nunca tiveram um encontro verdadeiro com esse Deus vivo. Caso contrário, correriam todos os dias para buscar esse alimento. Não abririam mão desse alimento. Eu não abro mão mais, não. Não abro mão, não. E vocês abrem mão? Estão abrindo mão ou não? Por isso que eu deixo essa palavra aqui para vocês. Não quero me alongar mais. Sei que já passou algum tempo aí. Então, irmãos, pensem sobre isso, ok? Gozo, esse gozo que a palavra nos diz, que é fruto, um dos frutos, né, do Espírito Santo. É como se, uma vez eu já fiz uma live sobre isso, é como se, até inclusive eu peguei uma romã ali da vizinha, para mostrar para vocês, se procurarem lá no YouTube, vai estar lá essa live, que eu peguei uma romã para explicar para vocês o que é esse fruto do Espírito. Exemplifiquei com uma romã, que é um fruto, né? E eu diria que também esse fruto é a nossa consciência, é nós, seres humanos. E dentro nós temos que ter o quê? Quando você abre aquela romã, você vai ver um monte de sementinha, tá? Que muitos só dizem que é, né, uma fruta sagrada para os judeus, porque realmente tem exatamente o número de leis que os judeus tinham, tem dentro daquela fruta. Mas eu vejo também, irmãos, como, né, o que nós temos que ter dentro de nós, que é exatamente isso: o amor, o gozo, a paz, a paciência, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. E tudo isso nós vamos demonstrar quando? Quando que nós vamos demonstrar? Quando tudo está bem? Com as pessoas boas? Isso é fácil. É exatamente em situações adversas que nós temos que demonstrar o que tem dentro de nós. Se nós temos amor, se nós temos esse gozo realmente, para não deixar palavras mal colocadas ferir-nos por vários e vários dias, e a gente até mesmo, de repente, começar a odiar as pessoas por conta disso, e aí depois não sabem o porquê que estão nesses problemas, nesses emaranhados de problemas. Até mesmo vocês podem enfrentar problemas assim, mas por conta das coisas que estão dentro de vocês, vocês vão ver esses problemas gigantes, enormes. Então, cuidado com isso. Procurem o alimento na fonte. Procurem o pão nosso de cada dia e agradeçam a Deus por isso, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Nós não podemos comer só as partes boas, mas também beber do sangue. Passar por todos os sofrimentos que tivermos que passar, porque infelizmente, né, cada cabeça sua sentença e cada um muitas vezes age conforme suas próprias vontades. E são verdadeiros instrumentos de Satanás que ele usa contra nós. Então vamos ter adversidade sim, seja através de fenômenos da natureza ou até mesmo por conta dessas pessoas que não vigiam e são instrumentos de Satanás. Mas nós não podemos odiá-los. Por isso que o primeiro que vem é amor. Nós temos que continuar os amando, mas sentindo a alegria, por mais que muitas vezes as palavras ferem, por mais que muitas vezes a atitude ferem, mas a gente ter a alegria dentro de nós e dominar esses nossos ímpetos de muitas vezes na hora responder, de maltratar, de ser mal criados, de deixar a ira dominar. E muitos ainda dizem assim, bateu, levou. É ou não é? Muitos dizem isso. Aí demonstram realmente o que tem dentro, né, desse fruto. Que, né, aí não é o amor, não é o domínio próprio, não é a mansidão, não é a longanimidade. Porque muitas das vezes essas pessoas que erram conosco, muitas vezes elas não reconhecem.
Mas nós temos que ser pacientes, longânimos, né? E saber que algum dia continuar orando por elas e saber que um dia eles vão se converter de verdade. Eles vão se retratar, né? Ah, Marta, mas e se nunca se retratar? Aí é com eles e Deus. Mas não alimente essas coisas dentro de você. Ao contrário, através dessas situações, deixe tudo isso crescer dentro de você, aumentar o amor, aumentar o gozo. Coisa linda, gente. Então eu deixo essas palavras aí para vocês. Saibam que esse gozo, eu não diria alegria. Alegria, eu diria que é esses momentos que muitas vezes o mundo oferece. Alegrias passageiras, alegrias ilusórias. Mas só o Espírito Santo, a presença dele nos guiando dentro de toda essa verdade linda que as Escrituras, esse pão nosso que nós buscamos todos os dias, que a gente come esse pão e bebe desse sangue todos os dias, a gente faz parte com Jesus, ele permanece em nós sempre e a gente se sobressai de todos esses emaranhados de problemas que insistem, né, em transpor no nosso caminho. Então é essas palavras que eu digo para vocês e já quero fazer uma oração para todos vocês desse jeito. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, nesse momento te coloco diante de ti todas as pessoas que escutaram ou que ainda irão escutar essa live. Pai, coloque as tuas mãos poderosas sobre cada um deles e que eles possam compreender a partir de hoje que tudo isso que muitas vezes eles sentem aqui dentro do peito, esses vazios existenciais, essas dores de feridas mal cicatrizadas, mal curadas, desses traumas, Pai, que eles possam compreender que isso tudo que eles estão sentindo e que geraram e está gerando muitas outras enfermidades, depressão, ansiedade, pânicos, que eles possam compreender que eles acharão a cura na busca todos os dias por esse pão nosso, que é a tua palavra, e que a partir de hoje eles saibam agradecer, serem gratos por esse alimento, serem gratos pela tua existência, serem gratos pela tua misericórdia, serem gratos pelo teu amor para conosco, serem gratos pela sua longanimidade, porque muitos de nós, muitas vezes, insistem em ficar nesses erros, mesmo muitas vezes sabendo a verdade. Mas parece que são pessoas que até mesmo sentem prazer até no sofrimento, que insistem em ficar ali, insistem em fazer coisas erradas. Mas vai tocando, Pai, coloca as tuas mãos poderosas sobre essas pessoas, que de hoje em diante elas possam dizer um basta para isso tudo que elas têm alimentado em seus corações, alojado em seus corações, no mais profundo dos seus sentimentos. Porque eu sei que o Senhor é o único que sonda e pode vasculhar minuciosamente o mais profundo desses sentimentos. Então por isso vai, Pai. Eu tenho certeza que muitos abrirão a porta através dessas batidas que o Senhor está dando, através da tua palavra em seus corações. Vão abrir e vão passar a escutá-lo, convidá-lo para cear com eles todos os dias. Não só uma vez na semana, não só uma vez no mês, não só quando vão nas igrejas congregar com seus irmãos, mas todos os dias, que eles passem a ceiar contigo todos os dias, todos os dias. Dê essa compreensão, Pai, porque abre a mente deles, abre a visão espiritual deles, que eles possam ver que esses lugares que muitas vezes foram criados pelos homens para iludi-los, enganá-los, ludibriá-los, não vai salvá-los naquele dia. Pode até dar em certos momentos a alegria a qual eles estão procurando, mas que no outro dia eles estão novamente ainda piores que o dia anterior. Dê essa compreensão, abra os olhos espirituais, que eles possam ouvir e ver
o que age por detrás nesses lugares e nessas coisas que muitas vezes eles buscam a alegria, a paz interior que só o Senhor pode dar. Pai, eu te coloco essa oração nas tuas mãos, crendo que o Senhor está me ouvindo. Pai, eu já quero declarar agora nesse momento a libertação, a cura espiritual, a cura física, através da tua palavra. Que a tua palavra diz que os sinais seguiriam os que crescem. E isso seria como forma de o Senhor comprovar que estava falando através dos seus discípulos. Então que não seja diferente hoje, porque a tua palavra foi dita nessa live. A tua palavra foi semeada nesses corações. Então se eles estão crendo ali do outro lado, confirme a tua palavra, porque eu aqui, desse lado, estou crendo, porque esse é o Deus que me transformou, me libertou, me curou de todos os meus traumas, de todas as minhas feridas, me curou sem precisar remédios ou outras alternativas, que eu estava infelizmente procurando na bebida. Mas o Senhor me curou, me libertou, oh, aleluia, e hoje eu testifico dessa alegria infinda que o Senhor trouxe ao meu coração. Esse gozo profundo que eu sinto todos os dias ao meditar a tua palavra. Que eles tenham essa compreensão e que os sinais sigam eles. Que os sinais confirmem, Pai, que eu não estou aqui somente eu, mas que eu estou com a autoridade e a unção e o poder provenientes do teu Filho Jesus, que é a tua palavra. Por isso, desde já eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que haja cura, que haja libertação e que haja transformação de vida. Amém, amém e amém. Eu entrego, irmãos, essas palavras em nome de Jesus, já agradecendo mais uma vez, porque de repente para alguns pode não ser muita coisa, mas para mim é. E eu tenho ficado muito feliz com as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. Também, não gosto de dizer meu canal não, né? Canal de Deus, porque foi Ele que direcionou. Que se não fosse Ele, até mesmo eu não teria nem palavras para dizer ali. Mas, né, eu tenho visto que tem aumentado o número de visualizações nos vídeos. O número de inscritos esses dias, de um dia para outro, aumentou 5, gente. Lógico, mais uma vez eu digo para muitos, de repente, ai, nossa, só isso, mas para mim é muito. Porque o pouco nas mãos de Deus, Ele transforma em muitos. É uma semente lançada num coração, pode dar frutos de 100, 60 e a 30 por um, né? Então, glória a Deus por isso, porque não é eu que dou o crescimento, é Deus. Então, uma alma que for alcançada, eu tenho certeza que através dessa alma, muitas outras se levantarão. Então, eu honro e glorifico, agradeço a Deus por isso, porque eu sei que é Ele que está levando, né, a minha voz aonde eu não posso ir. Então, desde já eu agradeço a todos e peço que continuem compartilhando, que eu sei também que é ajuda de alguns irmãos. Então, compartilhem, né, divulguem nos WhatsApp, porque é a palavra de Deus, irmãos. E eu sei o que Deus tem feito através da sua palavra. É coisa linda, gente. E principalmente na minha vida. Então, eu entrego essas palavras em nome de Jesus e grata por tudo. Pai, obrigado por esse pão nosso que nos deu hoje. Muito obrigado por esse maná maravilhoso que nos foi dado do céu.